paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério, Adoração e Compromisso, também professor da Escola Bíblica Dominical. Você está assistindo a Bíblia Responde. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de vídeos sobre os pecados, sobre o que é pecado. A nossa pergunta do dia é: o que é pecado por acidente? No último vídeo eu falei sobre pecado por ignorância. Primeiro tipo de pecado, primeira classificação. Então existem vários pecados que podem ser agrupados, classificados como pecados por ignorância. Também existem vários tipos de pecados, várias classes de pecados que podem ser agrupados nesse grupo aqui, pecados por acidente. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que é pecado por acidente. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre o assunto. O primeiro texto que eu quero citar é um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, que diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Aqui o apóstolo Paulo ele vai trazer um sentimento que nós sabemos bem como é que é. Ele está dizendo mais ou menos assim: eu não quero errar, eu não quero pecar, eu não quero cometer erros, eu não quero falhar. Eu acredito que todos nós nos identificamos com isso. Ninguém quer cometer erros, falhar ou cometer pecados. Por isso que eu falei em outro vídeo que o pecado ele não é uma finalidade em si. Ninguém ama o mal pelo mal. Ninguém deseja o mal pelo que ele é. Ninguém deseja pecar pelo simples fato de pecar em si. O pecado é sempre o meio para chegar a um fim. Então, por que roubar? Ah, porque eu gosto de pecar. Não. Roubar porque você quer algo e é um meio para conseguir esse algo. Você poderia conseguir de um jeito lícito, honesto, mas prefiro usar um meio pecaminoso. Então, o pecado nunca é a finalidade, é sempre o meio. Por isso, Paulo falou assim: o bem que eu quero fazer, mas muitas das vezes eu não faço. Eu não faço o que eu prefiro. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Ou seja, ele está dizendo assim: eu peco muitas das vezes por acidente. Às vezes o pecado é um acidente. Eu falei também no outro vídeo que todo pecado é um ato voluntário. E aqui eu creio que entra uma dificuldade no nosso entendimento. Se eu falo que existem classes de pecados que são pecados por acidente, mas eu continuo dizendo que todo pecado é voluntário, ou seja, um ato que depende da minha vontade, isso vai gerar uma dúvida. Se eu cometo um pecado por acidente, como ele pode ser voluntário? Vou explicar melhor sobre esse assunto. Imagina o seguinte: ninguém sai de casa querendo sofrer um acidente. Ninguém diz assim: hoje eu vou sair de casa, vou pegar meu carro, vou atacar ele contra a primeira parede, o primeiro muro que eu encontrar. Hoje eu vou sofrer um acidente. Ninguém sai de casa planejando sofrer um acidente. Ninguém quer que isso aconteça. Agora vamos dizer, eu pego um carro e vou dirigir. Eu não quero sofrer um acidente. Eu não quero fazer o mal, como disse o apóstolo Paulo, mas eu acabo fazendo, por acidente. Vamos ver como é que é isso. Vou fazer uma analogia entre o pecado, entre as leis de Deus e as leis de trânsito, para ficar uma linguagem bem simplificada, bem fácil de entender. Imagina o seguinte: eu vou dirigir o meu carro e vou dizer assim: hoje eu não vou sofrer nenhum acidente. Hoje eu vou andar dentro do limite da lei. Hoje eu vou respeitar a sinalização. Hoje eu não vou cometer nenhuma infração, não vou perder nenhum ponto na minha carteira. Hoje eu estou determinado. Não vou cometer nenhuma transgressão, não vou quebrar nenhuma lei de trânsito. Vou andar direitinho, respeitando todas as leis. Então eu saí de casa com essa intenção. Agora vamos dizer que no meio do caminho, eu lembro que eu tenho um compromisso, eu estou atrasado. Então eu não queria desrespeitar a lei. Mas por eu estar atrasado, eu escolhi voluntariamente, um ato da minha vontade, eu escolhi andar acima dos limites de velocidade. Eu estou transgredindo a lei. Não foi deliberado, não foi planejado. Eu não saí de casa com essa intenção. Mas no meio do caminho eu mudei de ideia. A minha finalidade era não cometer nenhuma transgressão. Só que o meio para chegar a esse fim, eu acabei escolhendo voluntariamente desobedecer a lei. Exemplo: ultrapassei o limite de velocidade. Eu sei que eu não posso ultrapassar pela sinalização, mas eu vou dizer assim: poxa, eu estou atrasado. Aí eu olho lá no acostamento,
está vazio, eu posso andar por ali, eu sei que é ilegal, eu sei que a lei me proíbe de fazer isso. Eu saí de casa com a intenção de guardar a lei direitinho, mas no meio do caminho lembrei que eu estou atrasado e eu tenho que escolher. Eu continuo com aquela minha ideia inicial de guardar a lei, de obedecer, de ser um bom motorista, vamos dizer assim, ou eu vou virar um transgressor, na nossa analogia, eu vou virar um pecador. Aí eu escolho deliberadamente, escolhi isso, embora não fosse a minha intenção inicial, mas eu mudei e pela minha vontade eu decidi que eu vou transgredir a lei. Entrei no acostamento, passei um monte de carro, passei do limite de velocidade, voltei para o meu caminho e falei, agora eu vou seguir normalmente o meu caminho. Então, nesse exemplo, eu não saí de casa com a intenção de sofrer um acidente, mas vamos dizer que por imprudência no trânsito, eu em alta velocidade, desobedecendo as leis, sofri um acidente. Eu não quis, é o que Paulo falou, o bem que eu quero fazer o bem, mas às vezes eu acabo não fazendo o bem. Todo mundo quer ser correto, todo mundo quer agir certo, falar só a verdade, ser fiel em tudo, para todo mundo, ser bom amigo, ser bom filho, ser bom marido, ser um bom professor, um bom trabalhador, um bom funcionário. Todo mundo quer ser bom em tudo, mas às vezes a gente acaba errando, seja como marido, como filho, como pai, enfim, como amigo. Você acaba errando sem querer errar, por acidente. Você não quer pecar, mas você pecou por falta de vigilância, sofreu um acidente, chamado pecado. Embora seja um acidente que eu não queria inicialmente fazer, eu não posso dizer que foi totalmente sem querer. Vamos dar outro exemplo. Vamos dizer que no calor do momento, na minha raiva, na minha ira, eu vou xingar um palavrão. A Bíblia diz que eu não posso fazer isso, falar linguagem torpe, esse tipo de palavras não deve andar na boca de alguém que é um cristão. Cometi um pecado por ter xingado. Mas eu vou dizer assim, poxa, mas eu fiz sem querer, foi um acidente, eu falei no calor do momento, me deu raiva e eu acabei xingando. Então, nesse exemplo, foi um pecado por acidente, porque eu não planejei fazer isso, eu não queria fazer. Depois que eu faço, eu posso até dizer, Senhor, perdão, não devia ter falado isso, eu me arrependi, houve tempo para eu me arrepender. E pode ser muito bem um arrependimento sincero. Só que esse acidente, embora não fosse planejado, ele foi algo voluntário. Eu falei porque eu quis falar. No momento, no calor do momento, eu quis abrir minha boca e falar. Eu não devia fazer isso. Não era a minha intenção inicial, mas eu voluntariamente escolhi pecar. Por falta de vigilância, porque eu não vigiei como deveria vigiar, aí eu poderia dizer assim, mas foi totalmente sem querer. Isso não é bem verdade. Para citar aqui o Chaves, podemos dizer que foi sem querer querendo. Você não queria, mas não pode dizer que foi totalmente sem querer. Você podia ter resfriado a sua língua, você podia não ter falado. No exemplo do trânsito, você podia ter ficado parado no trânsito e falar, vou chegar atrasado, mas vou fazer o certo. Então você não fez o certo porque você escolheu voluntariamente, um ato da sua vontade, transgredir a lei. Ou seja, dentro do nosso exemplo, você escolheu pecar. Não era a intenção inicial, mas você no meio do caminho mudou o foco. Não era a finalidade, mas você escolheu o meio errado. Vamos ver isso na Bíblia. Então, pelo que eu estou falando até agora, alguém poderia pensar, então, se o pecado é um ato voluntário, eu posso escolher não pecar. Eu posso, então, passar o dia inteiro sem pecar, uma semana inteira, um mês inteiro sem pecar. Teoricamente, sim, mas na prática é outra história. Vamos ver na Bíblia. Eclesiastes, livro do Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, Salomão ele fala assim, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Então, biblicamente, isso não existe. Ah, mas eu sou pastor, sou evangelista, eu sou homem de Deus, mulher de Deus, de oração, subo um monte, gosto de orar, de ler a palavra. A Bíblia diz, não há alguém que não peque nunca. Perfeito, perfeito, só Jesus. Então, Jesus veio como um homem para mostrar que é possível um homem, alguém no corpo humano, não pecar. Teoricamente isso é possível, mas na prática é bem diferente. O apóstolo João vai dizer lá na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, se nós dissermos isso, não tem pecado nenhum, ele fala assim,
a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, ou que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, biblicamente falando, não existe um ser humano na terra, pode ser pastor, pode ser missionária, pode ser diácono, obreiro, pode ser homem, mulher de Deus, mulher de oração, não existe ninguém que não peque. Mas o pecado na vida do crente, ele tem que ser como um acidente. Você não sai de casa planejando sofrer um acidente. Acontece. Você pode até ser culpado de ter sofrido um acidente, de ser imprudente, de não ter respeitado a lei. Você é culpado pela sua escolha. Foi um acidente, mas um acidente causado pelas suas escolhas. A mesma coisa é o pecado. Assim tem que ser o pecado na vida do cristão, na vida do crente, um acidente. Então eu vou falar aqui daqui a 2 vídeos, vou falar sobre o pecado deliberado, que é o pecado planejado. Não é um acidente, é uma coisa que você planeja fazer. É diferente desse aqui, pecado por acidente. O pecado na vida do cristão ele tem que ser como um acidente, algo ocasional, não pode ser sempre. Olha o que a Bíblia diz lá no Salmo 37, lá no verso 23 e 24, diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então, baseado nesse salmo, o verdadeiro cristão não é que ele não vai cair, ele pode até cair, mas ele não cai para ficar prostrado, ele não fica no chão, Deus o levanta. Ele pode pecar? Ele vai pecar, infelizmente, é a nossa realidade. Eu peco, você vai pecar, todos nós vamos pecar em algum momento, mas não é para você viver nesse pecado, não é para você continuar, não é para você passar manhã, tarde e noite no pecado. É um ato de cair e logo levantar. Lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 16 diz assim: porque 7 vezes cairá o justo, 7 vezes cairá, e se levantará. Aí está a diferença, ele cai, mas ele se levanta. Mas os perversos são derribados pela calamidade. O perverso ele peca e vive no pecado. O justo peca, mas se arrepende e abandona o pecado. Assim tem que ser o pecado na vida do cristão, um acidente ocasional, não pode ser algo que acontece sempre. Outro texto que apoia isso, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você congrega numa igreja, você foi batizado, você é uma nova pessoa, as coisas velhas se passaram, agora você é uma nova criatura. Ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Como é que eu sei se eu sou nascido de Deus ou não? Se eu nasci de novo ou não? Quem nasceu de novo não vive pecando. Olha a diferença. Não é que não peque, ele peca, mas ele não vive pecando. O que é viver pecando? É você cometer um pecado continuado, ou seja, é quando você vive na mentira. Não uma mentira que você se arrependeu, é uma mentira que você repete e vive todos os dias. O homem que é casado e vive adulterando, vive traindo a sua esposa, ele não é nascido de Deus, porque ele vive pecando. Aquele que contou uma mentira, está vivendo essa mentira até hoje, ele não é nascido de Deus, porque ele vive pecando. Então alguém que rouba e vive de roubo, ele não é nascido de Deus, porque ele vive pecando. Ah, mas e o crente? O crente não peca? Peca, mas não vive pecando. Ele peca, se arrepende, abandona esse pecado e nunca mais volta a cometer o mesmo pecado. Ele tem novidade de vida. Se ele cair, Deus levanta ele. Ainda que ele caia 7 vezes, 7 vezes se levantará. Ainda que ele peque ocasionalmente, não é sempre, vai pecar por acidente, em momentos esparsos, não um pecado seguido do outro, não viver todos os dias deliberadamente, minuto a minuto no pecado. Então ele se arrepende, ele pede perdão a Deus e ele muda. A Bíblia diz que não basta você se arrepender. Provérbios 28:13 vai dizer que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará.
Eu cometi um pecado, vou encobrir, não vou contar para ninguém, vou esconder até de Deus. Isso é impossível. Salomão disse assim: jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, duas coisas. Eu tenho que confessar meu pecado, eu tenho que deixar, abandonar o pecado, vai dizer que alcançará a misericórdia. Então quem confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Quem não confessa, vive pecando, esse não tem Deus, ele não é nascido de Deus, ele não é uma nova criatura, ele precisa ainda se converter verdadeiramente. Então isso ilustra a nossa aula de hoje sobre pecado por acidente. Pecado por acidente não foi planejado, é por falta de vigilância, é por um momento que você não reparou, você fez o que não devia fazer. Mas no momento que você repara que você pecou, você se arrepende e você conserta o pecado. Mentir, não queria mentir, eu me arrependo, vou contar a verdade, vou admitir o meu erro e vou abandonar essa prática. Se você xingou um palavrão, fez isso por acidente, foi um ato da sua vontade naquele momento, você escolheu falar, escolheu abrir a boca e falar o que não devia, mas você se arrepende, pede perdão e apaga isso no seu passado, você segue em frente. Então essa é a marca do verdadeiro cristão. Ele vai pecar ocasionalmente por acidente, mas não é sempre, ele não vive pecando. Então se você está vivendo talvez debaixo de algum pecado, debaixo de acusação, esse pecado te acusa, esse pecado faz você perder sua tranquilidade, seu sono, biblicamente, isso pode acabar a hora que você quiser, pode acabar hoje, pode acabar até agora. É só você confessar o seu pecado e não voltar à prática desse pecado. Para fechar o nosso vídeo, vou deixar o último versículo que está na primeira carta de João, capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. A vontade de Deus para a tua vida é essa, não peque. Aí vai dizer assim: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado. Se você pecou, bom é que não pecasse, mas se pecou, ainda tem esperança para você se você se arrepender. Então isso encerra o nosso vídeo de hoje, o que é pecado por acidente. Nosso próximo vídeo eu vou falar sobre o que é pecado por fraqueza. E depois, para fechar essa série de 4 vídeos, explicando os tipos de pecado, vou falar sobre o que é pecado deliberado. Depois disso, vamos continuar nossa série sobre pecados, falando sobre pecados específicos, como idolatria, imoralidade, etc. Outros pecados. Cada vídeo um pecado diferente. Qualquer dúvida, deixa a sua pergunta através do nosso e-mail que está aparecendo na sua tela ou do nosso Facebook, que está aparecendo aí no seu vídeo. Você pode fazer uma visita no endereço também que vai aparecer no seu vídeo. Você pode estar conosco aqui na Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, 9 horas da manhã, onde eu também sou professor. E qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tenha, envie para nós, porque, como nós costumamos dizer, qualquer dúvida, a Bíblia responde.